tocante e eu espero que não seja injusto, mas acho que se enquadra no quadro de miséria desta família. A Matilde Sergado continua em direto nesta especial CM. É comum as crianças fazerem estas queixas e serem ignoradas, como terá, ao que tudo indica, sido Valentina? Eu acho que é importante, até como uma grande lição, e de facto eu também já disse isso e já tive a oportunidade de dizer, houve um falhanço total de todas as áreas, nós darmos de facto uma atenção muito clara a todos os sinais e aquilo que as crianças nos querem dizer. O direito à participação é algo que está plasmado na nossa legislação, na Convenção dos Direitos das Crianças, mas na prática precisa de facto. Nós precisamos dar atenção também à recomendação do Conselho da Europa, quando diz que devemos colocar a criança no centro como um ser autónomo de direitos e ouvi-la empaticamente. Ouvir os sinais efetivos das crianças. Estamos aqui a falar no caso de Matilde, que, pelo que ouvimos já de alguns relatos, chegou a verbalizar que era maltratada, mas sem ser desta forma tão explícita, que outros sinais podem dar às crianças a que as famílias, os vizinhos, as autoridades devem estar atentos? Acima de tudo, e tem sido uma grande batalha do Instituto de Apoio à Criança, formar os técnicos, especializá-los nesta detenção de sinais, que por vezes não é claro. É muito fácil para todos, quando o facto já aconteceu, quando o caso já está em prática, olharmos retrospectivamente e vermos o que é que falhou e o que é que faríamos. No aqui e agora, nem sempre é visível, nem sempre é fácil. E eu acho que devemos apostar muito na formação especializada. E, acima de tudo, da experiência que eu tenho, e tenho, infelizmente, ao longo da minha experiência profissional, acompanhado casos e testemunhado histórias de outros casos, falha essencialmente o amor e o afeto a estas crianças. E a Valentina mostrou isso quando fez a primeira pergunta. Fugia de algo, fugia de falta de afeto. Nota-se perfeitamente, e há vários contextos familiares que no dia-a-dia eu lido com esta realidade. Famílias desfeitas, famílias destruturadas, famílias sem ligação afetiva. E as relações, as ligações afetivas, olharmos enquanto técnicos para as ligações privilegiadas de afeto, para uma figura dentro da família que seja uma referência privilegiada e as medidas de proteção, porque estas crianças mais vulneráveis precisam e têm também o direito à segurança e à salvaguarda da sua integridade. Estas crianças precisam de alternativas técnicas e de vontade política e de medidas políticas estruturantes que deem condições a que sejam de facto protegidas. Não podemos deixar situações. A criança é um valor máximo que temos na sociedade. Não podemos deixar vulneráveis à incertitude que há. Estamos com algumas dificuldades, creio que agora em ouvir Matilde, já iremos voltar à conversa. Em relação àquele processo da CPCPJ, nem sequer pode ser escrutinado. Sim, isto é, nós temos tudo devia ser escrutinado, até porque nós pagamos impostos. O Estado não é uma coisa que nós pagamos impostos, por exemplo, para que as entidades funcionem e para que a solidariedade funcione, para que a CPCJ funcione. E tu não consegues saber, por exemplo, se de facto foram feitas diligências ou não foram feitas diligências, porque a CPCJ vive sempre num plano do secretismo absoluto. Ou seja, sabemos que houve um processo que é arquivado em cerca de um mês, mas não sabemos o que é que aconteceu nesse mês. Não sabemos, enquanto num processo judicial, por exemplo, num processo judicial, a publicidade é o princípio, exatamente porque a publicidade é o escrutínio. E a justiça deve ser escrutinada e pode ser escrutinada e melhora sendo escrutinada, e o cidadão tem o direito de a escrutinar, e nós jornalistas também. Os processos da CPCJ não. Percebe-se o princípio. O princípio tem a ver com o quê? Com o facto de envolver crianças.
Mas neste caso, nós temos uma criança morta, não temos uma criança viva. A CPCJ tem que explicar exatamente o que fez, com quem falou, que diligências é que foram feitas. Sabemos que foi arquivado num mês, é apenas o que diz a CPCJ. Mas num mês, e sabendo nós que a CPCJ tem inúmeros processos, num mês fizeram o quê? Muito provavelmente não terão feito muito mais do que ouvir o pai e a mãe. E muito provavelmente aquele pai e a mãe desvalorizaram o incidente. Mas os técnicos da CPCJ são exatamente técnicos por causa disso, são exatamente técnicos para terem este olhar de perceber. E não me parece também que seja preciso ser um grande especialista para perceber que uma criança de 8 anos não foge de casa, que era o que a Felícia estava a dizer. Nós não estamos a falar de um adolescente que entra em confronto com os pais e que vai fugir porque entra em rebeldia. Não, estamos a falar de uma menina de 8 anos. As crianças aos 8 anos não fogem de casa. As crianças aos 6 anos, se sabem falar e se têm um crescimento cognitivo normal e se sabem dizer o nome da mãe, sabem dizer o nome do pai. Se não sabem dizer o nome do pai é porque não têm laços afetivos nenhuns. Uma criança que verbaliza para as famílias que é maltratada, muito provavelmente, se os técnicos a tivessem ouvido num contexto que se deve ouvir estas crianças, que é num contexto de criar confianças, de criar laços, esta criança se calhar também teria verbalizado aos técnicos. Se não funcionam, se efetivamente as comissões têm centenas de casos, não têm capacidade, então acabemos com as comissões de proteção de crianças e jovens, porque de facto estamos a criar um organismo que depois não funciona. E então criamos outra coisa qualquer que possa de facto proteger as crianças e que possa ser escrutinado e que a Comissão, e eu faço um apelo à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de PNIS, que torne público o que foi feito neste processo. Sim, se nada tem a esconder. Se nada tem a esconder, que torne público todas as diligências que foram feitas, porque estarmos a justificação de que é para proteger a criança não colhe. Ou seja, não tornar público para proteger a criança não colhe, na medida em que a criança morreu. De facto, não há aqui proteção a esta criança. Esta menina morreu, esta menina gritou, pediu ajuda e ninguém a ouviu. Portanto, agora torne-se público tudo o que foi feito, todas as diligências foram feitas, porque há pouco a Felícia estava a falar de outros casos, a Joana, a Vanessa, no Porto, mas quase todos eles estavam a ser acompanhados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Quase todos estes casos, aliás, eu não tenho memória de nenhum que não estivesse a ser sinalizado. E, de facto, o que nós vemos é as comissões vão às casas, até combinam, marcam o dia, quando chegam lá, o cenário é perfeito, é idílico, fecha-se a porta e bate-se na criança. Não há Isto já aconteceu. Surpresa. Não há o fator surpresa. Isto já aconteceu. O caso da Vanessa do Porto há cerca de 15 anos. É um caso muito idêntico, também é banhada com água quente e com água fria, morta pelo pai e pela avó. E a comissão ia lá, as técnicas iam lá, combinavam, a menina chegava, era bem recebida e quando batia à porta e a menina dizia que não gostava da avó, a avó mergulhava em água quente, até ao dia que a menina mergulhou também demasiado tempo e ela esteve não sei quantas horas também a agonizar e acabou por morrer. Mais um outro caso. Professora Rui Pereira, o que é preciso mudar na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens? Bem, eu diria que este caso realmente é preciso perceber o que se passou, até para evitar futuros casos. É evidente que temos de fazer aqui não apenas a autópsia médico-legal da criança, mas uma autópsia em relação a esta falha de apoio. Temos de perceber o que é que podia ter sido feito para salvar esta menina. Não apenas para homenagear, mas para evitar que outras meninas ou meninos no futuro tenham um destino tão cruel como este. Agora, o que é que falhou? Professor, impõe-se a conhecer a fundo tudo aquilo que foi feito pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em relação à Valentina? Sem dúvida, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte. Há aqui uma expressão particularmente embirrante com que nós chocamos nestes casos, que é a expressão sinalizar. A criança está sinalizada. E a partir da sinalização, parece que tudo acabou. Ora, a sinalização é o princípio. A sinalização corresponde ao reconhecimento de que há problemas. E a partir da sinalização é para tomar medidas. Mas que medidas? Por exemplo, fala-se na possibilidade de as crianças, quando não encontram familiares que possam tomar conta delas, serem institucionalizadas. Por exemplo, fala-se agora em relação aos 2 meios-irmãos de Valentina, as crianças. E o que é ser institucionalizado? Bem, é famosamente bastante como estar num centro de correção.
não é agradável para crianças. As instituições de acesso, eu estou-me a lembrar daquela edição Algarve, que nós temos aqui várias vezes com o Dr. Vila. Essas instituições muitas vezes não têm condições também para ter as crianças. E muitas vezes não há familiares. Isto pode funcionar amor. Quer dizer, há muitas comissões é necessário criar condições de acolhimento para crianças. Há efetivas, a garantir o direito à saúde, o direito à educação, e também o valor necessário ao desenvolvimento da personalidade. É muito mais fácil dizer do que fazer. Mas é preciso dar uma atenção diferente aos problemas das crianças. Não os tratar de forma burocrática. Institucionalizar, são verbos participados. É preciso criar soluções sociais e criar condições de acolhimento para estas crianças. E falando precisamente nessas crianças, professora Rúia Pereira, como dizia há pouco, há aqui agora uma incerteza no que diz respeito ao futuro das meias-irmãs de Valentina. São duas meninas de 6 meses e 4 anos que foram agora numa primeira instância entregues aos tios de Sandro, ou seja, aos tios do pai de Valentina, mas estes familiares já disseram que não têm possibilidades financeiras para acolher estas duas irmãs. O irmão mais velho destas duas crianças, ou seja, o rapaz de 12 anos, filho da madrasta de Valentina, está com o pai e o avô aí recebe apoio psicológico. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche adiantou que cabe aos magistrados do Tribunal de Família e Menores determinar o futuro destas crianças. Se existirem condições, vão poder ficar à guarda de familiares. Se isso não for possível, seguem então para uma instituição onde vão ter de aguardar pelas conclusões do processo. Quanto ao filho, então, que é apenas, nesta família, filho de Márcio, rapaz de 12 anos, fruto de uma outra relação, está então com o pai e o avô também em Peniche. Ora, Matilde Sirgado, estes processos, como é que costumam funcionar? Será agora lenta a decisão no que diz respeito a estas duas crianças? Tenha calma, doutora. Matilde, creio que não me terá ouvido. Eu estava-lhe a perguntar como é que funcionam agora estes processos no que diz respeito às meias-irmãs de Valentina, se será um processo lento até se saber efetivamente o que é que vai acontecer a estas duas crianças. É muito importante, neste momento, ainda agarrando nos testemunhos de há pouco, que não se passe uma mensagem de falência total dos serviços sociais e das respostas a estas crianças. Nós temos que também transmitir uma mensagem de confiança, porque existem várias instituições, não são só as comissões também têm representantes de outras instituições de terreno, nomeadamente o Instituto de Apoio à Criança desde 1993, há 36 anos que defende estas crianças. Nós temos uma linha de denúncia que é o 116.111 e para as crianças desaparecidas o 116.000, que representa Portugal, e o importante é, como diziam todos, é denunciarmos, estarmos atentos e termos todos um papel proativo, mais do que o dedo apontado, um papel sinérgico na busca de soluções. Para estas crianças estamos verdadeiramente preocupados. O Instituto de Apoio à Criança tem os nossos espíritos de reflexão, nomeadamente o Dr. Pedro Rui Pereira é nosso conselho consultivo. Não vamos baixar os braços, não vamos deixar que mais crianças sofram, como tem sido sempre a prática do IAC. Nós acreditamos que, numa primeira etapa, poderão ser entregues a um monumento da família alargada que tenha provas de um comportamento idóneo e de uma ligação privilegiada que se possa explorar e que possa, se garantir segurança a